Você sabia que tomar medicamentos para ereção sem orientação médica pode desencadear uma parada cardíaca e levar à morte, mesmo em pessoas que se consideram saudáveis? Essa é a verdade que quase ninguém conta. A busca rápida por prazer pode transformar-se, num piscar de olhos, em uma emergência hospitalar e infelizmente, isso está acontecendo cada vez mais. E o mais assustador, esses riscos não estão apenas nos comprimidos oficiais, como os que contêm sildenafil Viagra, Tadalafil Cialis e Vardenafil, Levitra. O real perigo hoje vem de produtos vendidos na internet e em sex shops, cápsulas milagrosas, sprays, melzinhos, gomas e até gotas que afirmam ser naturais, mas escondem drogas sintéticas clandestinas que podem destruir sua saúde. Antes de continuar, verifique se você já está inscrito no canal e deixe seu like. Esses conteúdos podem ajudar você ou alguém que você conhece a evitar um risco real. A pressão para não falhar na hora H levou muitos homens a buscarem solução rápida, ainda que silenciosa e perigosa. Mas aqui vai o que você precisa entender. O problema não está apenas na disfunção erétil. O grande vilão é o uso incorreto, abusivo e não supervisionado desses medicamentos. Um efeito colateral muito comum, queda brusca da pressão arterial, especialmente quando o homem já usa remédio para hipertensão ou para dores no peito, como nitratos. A junção desses medicamentos faz a pressão despencar e o coração não aguenta. Médicos já chamam isso de a epidemia silenciosa da ereção. Porque muitos homens têm vergonha de procurar ajuda, compram escondido pela internet, acreditam que é algo inofensivo, só descobrem a gravidade quando já é tarde. A indústria clandestina por trás dos suplementos naturais, produtos supostamente naturais para bombar na cama, são encontrados facilmente, sem receita e com promessas de efeito imediato. Mas exames laboratoriais revelam algo preocupante. A maioria contém sildenafil ou outras drogas potentes escondidas na fórmula, ou seja, você acha que está tomando um suplemento natural, mas está ingerindo um medicamento forte em dose desconhecida. Doses irregulares, misturas químicas desconhecidas, nenhum controle sanitário, riscos multiplicados. Já houve apreensões de produtos com contaminantes tóxicos, substâncias proibidas, doses até 3x maiores que a legalmente permitida. Um homem saudável pode sair de uma noite romântica direto para a UTI. Outro perigo silencioso, a dependência emocional. Muitos homens começam usando os comprimidos apenas de vez em quando, mas em pouco tempo, não conseguem mais ter ereções sem tomar o remédio. Isso gera insegurança, medo de falhar, ansiedade de desempenho, frustração. E esse ciclo destrói autoestima, relacionamento, saúde mental. Alguns chegam ao extremo de tomar mais de um comprimido por noite, acreditando que terão um desempenho ainda melhor. O efeito pode ser o contrário, dor intensa, ereção prolongada e dolorosa que pode danificar permanentemente o pênis. Essa condição tem nome, priapismo, e sim, pode causar impotência definitiva se não tratada a tempo. Poucos sabem disso, mas a disfunção erétil muitas vezes não é o problema, é um sintoma. Ela pode ser um aviso de doenças graves como diabetes, hipertensão, aterosclerose, obesidade, problemas hormonais, transtornos psicológicos. Doença cardiovascular silenciosa. A ereção depende do bom funcionamento das artérias. Quando falha ali, pode estar falhando no coração também. Homens que não dão atenção ao primeiro sinal podem pagar um preço muito alto no futuro. A disfunção erétil pode ser o primeiro sinal de infarto anos antes dele acontecer. O medo de não dar conta transforma uma situação comum, afinal, toda pessoa pode falhar alguma vez em um tabu destrutivo. E esse peso emocional vem de todos os lados: pornografia irrealista, cobrança social pela performance perfeita, competitividade entre homens, vergonha em conversar sobre o assunto. O desempenho sexual não define o valor de um homem, a saúde vem sempre primeiro. A ereção não pode ser tratada como produto de mercado, mas para muitos, admitir um problema é difícil demais e as vendas clandestinas só crescem, o que geralmente não te contam sobre o efeito colateral. Mesmo medicamentos legítimos têm riscos: dor de cabeça intensa, alteração na visão, visão azulada, taquicardia, desmaios, náuseas, congestão nasal. E nos casos mais sérios, AVC, infarto, arritmias fatais. Tudo isso pode acontecer com homens que tomam remédios para hipertensão ou coração, usam álcool em excesso, têm histórico familiar de problemas cardíacos, já fumaram por anos. O maior erro é se automedicar porque o amigo recomendou. O que funcionou para ele pode ser mortal para você. Usar medicamentos para ereção pode ser seguro quando acompanhado por um médico, com investigação completa da saúde do homem e da causa do problema.
Mas quando o uso é feito às cegas, ele se transforma em um golpe direto no coração. E a verdade é, muitos homens estão morrendo por vergonha. Se você conhece alguém que toma esses produtos sem orientação, mande este vídeo para essa pessoa. Pode ser o alerta que vai salvar uma vida. Me conta nos comentários. Você já ouviu falar de alguém que teve problemas usando esses medicamentos? Ah, e um detalhe importante. Muita gente que assiste aos vídeos do canal ainda não está inscrita. Então dá uma olhadinha aí embaixo e verifica se você está inscrito. Se não estiver, se inscreve agora e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Agora que você já entendeu o principal perigo desses medicamentos, chegou o momento de olhar mais fundo literalmente dentro do corpo para descobrir como o uso indevido desses remédios altera seu organismo de maneiras que você nem imagina. O que poucos falam é que esses medicamentos não atuam apenas no pênis. Eles modificam a circulação sanguínea, o sistema nervoso, o coração e até o cérebro. Quando você toma uma dose mesmo que pequena, o corpo inteiro precisa se adaptar àquela substância. O que deveria ser uma resposta localizada se transforma num efeito em cadeia. Os medicamentos para ereção agem no sistema de sinalização entre o cérebro e os vasos sanguíneos. Eles potencializam o óxido nítrico, uma molécula responsável por relaxar os vasos e aumentar o fluxo de sangue. Parece ótimo, certo? Mas o problema é que nem todo o corpo está preparado para isso. Quando o cérebro percebe a alteração química, ele tenta compensar e é aí que começam os riscos: tontura, dor de cabeça intensa, visão turva ou azulada, confusão mental, sensação de calor no rosto e no peito, ansiedade súbita. Em alguns casos, a pressão cai tanto que o cérebro fica sem oxigênio por alguns segundos, o suficiente para causar desmaio e, em situações graves, lesões neurológicas. Muitos relatam apagões rápidos e acreditam ser algo passageiro. Mas na verdade, é o corpo avisando que algo está errado. O coração é o maior prejudicado nesse processo. Quando o fluxo sanguíneo é artificialmente alterado, o órgão precisa bater mais rápido para equilibrar a pressão. Em um homem saudável, isso já pode gerar desconforto. Mas para quem tem histórico de hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade, ou usa remédios para o coração, o risco é exponencial. A soma entre remédio para ereção mais medicamento cardiovascular mais álcool é uma das combinações mais perigosas já registradas em prontos-socorros. E o pior, muitos casos de morte súbita durante o ato sexual estão diretamente relacionados ao uso desses comprimidos. Os relatórios médicos são claros: os casos de parada cardíaca durante a relação aumentaram nos últimos anos, especialmente em homens acima dos 50 que compram esses produtos sem acompanhamento. Existe outro perigo que poucos percebem: o efeito psicológico do sucesso temporário. O homem toma o comprimido, funciona, e ele se sente aliviado. A ansiedade diminui, a autoconfiança aumenta. E então ele pensa: funcionou, posso usar de novo. O problema é que, com o tempo, o corpo começa a se adaptar. A mesma dose já não faz mais o mesmo efeito. Então ele aumenta a dose, mistura com outro produto, e o ciclo se repete. Resultado: dependência química e emocional, diminuição da sensibilidade, perda da resposta natural à excitação. Esse é o caminho direto para a impotência definitiva. A armadilha dos melzinhos, cápsulas e sprays. Se você acredita que o perigo está apenas nas marcas conhecidas, é aí que mora o engano. Hoje a internet está inundada por produtos falsificados com nomes sedutores: maca negra, mel do prazer, goma afrodisíaca, Viagra natural. Esses produtos são vendidos como se fossem suplementos, mas investigações da Anvisa já mostraram que a maioria contém substâncias farmacológicas escondidas, muitas vezes em doses descontroladas. E há algo ainda mais preocupante: alguns desses produtos têm componentes que interagem com o fígado e os rins, podendo causar insuficiência hepática e renal aguda. O que isso significa? Um homem que toma um desses produtos acreditando ser natural pode entrar em falência renal em poucas horas. Sim, isso acontece. E não são casos isolados. Hospitais do Brasil e do exterior já registraram dezenas de internações com o mesmo padrão. A mistura explosiva, álcool, energéticos e remédios. Um dos hábitos mais comuns entre os usuários é misturar o comprimido com bebida alcoólica ou energético. E isso é uma bomba pronta para explodir. O álcool altera a absorção da substância. Os energéticos sobrecarregam o coração. E juntos, eles aumentam o risco de taquicardia, desidratação, arritmias, infarto fulminante. Alguns homens ainda combinam com outras drogas recreativas como cocaína ou maconha sem imaginar que o efeito combinado pode ser letal em minutos.
A lógica é simples: o corpo não aguenta a soma de estímulos artificiais. Enquanto a mente está animada, o coração está implorando socorro. O erro mais comum: acreditar que funcionou, então está tudo bem. Esse é o pensamento mais perigoso de todos. Só porque deu certo uma vez, não significa que o corpo aceitou bem. A cada uso, o risco de complicações aumenta. O sistema cardiovascular vai se desgastando silenciosamente e quando o problema aparece já é grave. Muitos homens que chegam aos consultórios com queixas de cansaço, falta de ar, tontura e palpitações não associam esses sintomas ao uso dos medicamentos de ereção. Mas quando o médico investiga, a origem é quase sempre a mesma. E o mais curioso, muitos mentem para o médico por vergonha. O resultado? Diagnósticos errados e tratamentos ineficazes, porque o verdadeiro vilão fica escondido. A saúde masculina ainda é tabu. É incrível como, em pleno século XXI, ainda existe vergonha em falar sobre disfunção erétil. Homens se calam, sofrem sozinhos e recorrem à automedicação, o que apenas piora a situação. Mas aqui vai um dado importante. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, 1 em cada 2 homens acima dos 40 anos já apresentou algum grau de disfunção erétil. Ou seja, é algo comum e tratável. Mas é preciso tratar da forma certa com acompanhamento, exames e orientação. O que destrói não é o problema em si, e sim o silêncio em torno dele. Cuidar da mente também é tratar da ereção. A saúde sexual está diretamente ligada à saúde mental. O estresse, a ansiedade e o cansaço crônico são inimigos diretos da libido e da ereção. Quando o cérebro está sobrecarregado, ele reduz a produção de dopamina e testosterona, 2 hormônios fundamentais para o desejo e a resposta sexual. Por isso, o verdadeiro tratamento muitas vezes começa com a cabeça, não com o comprimido. Dormir bem, se alimentar corretamente, praticar exercícios e buscar apoio psicológico são atitudes que devolvem a vitalidade sexual de forma natural e segura. Mas infelizmente muitos preferem o atalho, o comprimido mágico, sem entender que esse atalho pode ter um fim trágico. A verdade é dura, mas precisa ser dita: nenhum remédio compensa o risco de perder a própria vida. O homem moderno precisa entender que potência não é medida em miligramas, e sim em equilíbrio. Ereção saudável começa com corpo e mente em harmonia, não com pílulas escondidas no bolso. Se esse conteúdo te fez pensar diferente sobre o assunto, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso agora. E aproveita para deixar aqui nos comentários: você acha que os homens falam abertamente sobre esses riscos? Ou ainda é um tabu? Muitos homens assistem aos vídeos do canal, mas poucos deixam sua opinião e isso ajuda muito a levar informação para mais pessoas. Então comenta aí o que você pensa sobre o tema, sua experiência, ou uma dúvida que você sempre quis tirar. Depois de entender os perigos escondidos por trás dos medicamentos para a ereção, é hora de falar do que realmente importa: como recuperar a potência de forma saudável e duradoura, sem colocar sua vida em risco. Porque sim, é totalmente possível. Mas o primeiro passo é mudar a forma de enxergar o problema. A disfunção erétil não é uma sentença. É um sinal do corpo pedindo atenção. E quem aprende a ouvir esse sinal, descobre que a solução está mais perto do que imagina. Pode parecer simples, mas o maior erro é tentar resolver sozinho o que precisa de investigação. Quando um homem procura um médico, o profissional faz uma série de exames que ajudam a entender a verdadeira causa da disfunção: avaliação hormonal, testosterona, prolactina, TSH, exames cardiovasculares, ECG, ecocardiograma, Doppler peniano, análise metabólica, glicemia, colesterol, triglicerídeos. Avaliação psicológica. Em muitos casos, o problema não está no pênis, e sim no coração, nos vasos ou no sistema nervoso. Tratar apenas o sintoma com remédio é como apagar o fogo sem descobrir o que causou o incêndio. E o melhor: quando a causa é descoberta, o tratamento certo devolve a potência naturalmente, sem necessidade de remédios constantes. Existem 3 pilares fundamentais para recuperar a ereção sem remédios: alimentação, exercício e sono. Alimentação: uma dieta rica em frutas, verduras, cereais integrais, azeite e peixes melhora a circulação sanguínea e o funcionamento hormonal. Alimentos aliados da ereção: abacate, rico em gordura boa, ovos, fonte de zinco e vitamina D, castanhas e amêndoas, aumentam testosterona, melancia. Contém citrulina que melhora o fluxo sanguíneo, beterraba, rica em nitratos naturais e, claro, reduzir açúcar e álcool é essencial. O excesso de açúcar danifica os vasos, e o álcool em excesso reduz a testosterona e causa impotência progressiva. O exercício é o Viagra natural do corpo humano.
Quando você se movimenta, o sangue circula melhor, o coração se fortalece e o corpo libera endorfinas e testosterona. Os melhores tipos de treino para melhorar a ereção são musculação, caminhada rápida, natação, ciclismo leve, exercícios pélvicos, como o exercício de Kegel, que fortalece os músculos do assoalho pélvico. Apenas 30 minutos de atividade física por dia podem transformar completamente sua performance sexual em poucas semanas. Dormir bem é mais importante do que parece. Durante o sono profundo, o corpo produz hormônios essenciais para o desejo e a ereção, como a testosterona e o hormônio do crescimento. A falta de sono reduz libido, aumenta o estresse, atrapalha a circulação, afeta o humor, ou seja, sem descanso não há potência. Em muitos casos, a impotência não é causada pelo corpo, mas pela mente. O medo de falhar, a ansiedade e as experiências negativas criam um bloqueio inconsciente. O homem começa a associar o sexo à pressão, e não ao prazer. E isso basta para que a ereção desapareça. A boa notícia? Com acompanhamento psicológico ou terapia sexual, é totalmente possível reverter esse quadro. Muitos homens que vivem dependentes de comprimidos voltam a ter ereções naturais apenas aprendendo a controlar o medo e o estresse. A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, tem resultados excelentes para isso e sem efeitos colaterais. As opções médicas seguras, quando realmente indicadas. Quando o médico confirma a necessidade de tratamento farmacológico, há protocolos seguros com doses controladas e acompanhamento profissional. Além dos comprimidos tradicionais, existem outras abordagens: terapia de reposição de testosterona, quando o problema é hormonal, aplicações penianas localizadas. Com controle de dose, dispositivos de vácuo, que estimulam o fluxo sanguíneo naturalmente, fisioterapia pélvica masculina, que melhora a circulação e o tônus muscular. O importante é entender que cada corpo é único, e o tratamento precisa ser personalizado. O que funciona para um, pode não funcionar para outro e automedicação nunca é solução. Tratamentos naturais com respaldo científico. Nos últimos anos, diversas substâncias naturais têm sido estudadas por seus efeitos positivos na função erétil, mas é fundamental que sejam utilizadas com orientação médica. Entre as mais pesquisadas estão ginseng vermelho coreano, melhora a produção de óxido nítrico e o desempenho físico. Maca peruana aumenta energia, libido e fertilidade. Tribulus terrestris pode elevar a testosterona levemente em homens com níveis baixos. Catuaba e muirapuama, plantas brasileiras com efeito estimulante natural. Mas atenção! O fato de serem naturais não significa que são inofensivas. A procedência, a dose e a pureza precisam ser garantidas. Por isso, nunca compre produtos desconhecidos pela internet. O ideal é usar fórmulas manipuladas com prescrição médica. Poucos homens sabem, mas existe fisioterapia específica para a saúde íntima masculina. A fisioterapia pélvica trabalha diretamente os músculos responsáveis pela ereção, controle da ejaculação e sustentação do assoalho pélvico. Esses músculos enfraquecem com o tempo, sedentarismo ou cirurgias, como a de próstata. Fortalecê-los melhora o fluxo de sangue e o controle durante o ato sexual. E o mais interessante, os resultados começam a aparecer em poucas semanas de treino orientado. Esse tipo de tratamento é seguro, não invasivo e tem sido cada vez mais recomendado por urologistas. No fim das contas, a potência sexual não está em um comprimido, mas no equilíbrio entre corpo, mente e emoção. Homens que cuidam da alimentação, dormem bem, se exercitam e mantêm consultas regulares com o médico não precisam depender de remédios. A virilidade não se mede pela duração de uma ereção, mas pela capacidade de cuidar de si mesmo e da pessoa que está ao seu lado. O prazer verdadeiro é aquele que vem com segurança, respeito e confiança, não com riscos e medo. Os medicamentos para ereção podem parecer uma solução fácil, mas escondem perigos que podem custar caro demais. A solução real está no conhecimento, no autocuidado e no diálogo. Procure um médico, cuide da sua saúde e não se cale. Falar sobre isso não te torna fraco, te torna inteligente e responsável. E lembre-se, cada escolha conta. Cuidar de você é o primeiro passo para cuidar de quem você ama. Agora me conta, você acredita que os homens estão prontos para conversar abertamente sobre esse tema sem vergonha? Deixe a sua opinião nos comentários, é assim que a gente transforma informação em consciência. E se esse vídeo te ajudou, envie para alguém que precisa ouvir isso hoje. Juntos, podemos mudar a forma como a saúde masculina é tratada.